Fala galera, mais uma vez aqui no estúdio DLG Mídia para mais um podcast. Nós estamos iniciando um ciclo agora, podcast de segurança pública, também ligado ao setor público. Nós estamos hoje com convidados especiais aqui, mas antes de começar o podcast, eu vou pedir que você se inscreva no canal, para você acompanhar o conteúdo aqui do canal, Márcio Martino 90. Dá aquela curtida, aquele joinha, comenta o que você achou durante o podcast e compartilha com seus amigos. Bom, hoje, de antemão agradecer a DLG Mídia pelo espaço novamente, e eu estou aqui com o José Wilson, presidente da Associação da EMURB, e o Wellington, que é tesoureiro, faz parte também da diretoria da Associação da EMURB. Como é que vocês estão? Tudo bom? Bom, Márcio, beleza? Bom, Márcio, tudo beleza, graças a Deus. Vamos lá, hoje a gente tem bastante coisa para falar. Você que está acompanhando o podcast, nós vamos falar da eleição do Sindicato dos Servidores. Nós vamos falar de algumas questões da EMURB, você conhecer melhor qual é o trabalho da EMURB e também algumas denúncias que estão acontecendo aí. Parece que desde 2019 a gente vai avançar, contar algumas histórias lá do pessoal. Então, ô José Wilson, nós estamos agora na temporada aí de eleição, né, do Sindicato dos Servidores. E faz quanto tempo que essa administração já está no poder, digamos assim, lá no sindicato? Então, abriu as eleições agora, né, para o Sindicato Servidor Público. Há uma gestão que está lá se renovando há 30 anos, né? No caso, eles fazem eleição e continuam no poder e não tem uma renovação, né? E a gente está com uma chapa e a gente vai tentar ver se a gente consegue pegar aquela administração para poder mudar, né, o sistema do sindicato, que faz há anos que está a mesmice, né? E o servidor já está cansado, já, né? Certo. Qual que é o nome da chapa de vocês? A nossa chapa é Muda Sindicato, né? A gente criou com esse nome, mas já com o intuito mesmo de criar a chapa com o nome do que a gente vai fazer, né? A gente quer mudanças realmente ali, que precisa de urgente no caso, né? Certo. E quem que é a diretoria? Tem pessoal da EMURB, tem pessoal de mais quais outros setores da prefeitura, da administração direta, indireta? A chapa Muda Sindicato é uma chapa da base, né? A maioria é trabalhador mesmo que vem de baixo, mas tem o pessoal da assistência social, da saúde, o presidente nosso, no caso, é o Rafael Brandão. Ele é assistente administrativo lá na Encop, né? Certo. Há 30 anos no poder, assim, 30 anos na administração ali do sindicato. É bastante tempo, né? Assim, o sindicato é uma democracia também, que a gente vai lá, vota, né? E merece, assim, propostas novas, merece uma administração. E eu creio que já está ficando um pouco longo demais essa administração, né? O que o pessoal acha disso? 30 anos é muito tempo com a administração, passa a ser mais como uma ditadura, nem mais como se fosse uma democracia. E ainda mais, a administração ela vem desse adegesar, né? Há vários tempos aí que o sindicato vem decaindo, o pessoal prefere aderir às associações, né, que briga mais pelo direito do coletivo do que o próprio sindicato. Então, no caso mesmo dos professores lá, né, eles preferem debandar do sindicato e agora eles estão uma associação própria que tem mais filiado do que o próprio sindicato do servidor público. Então, é uma administração que vem perpetuando no poder, né, e isso aí precisa de renovar, né. Os processos de eleição deles também são meio duvidosos também, né, no caso, para poder uma gestão durar 30 anos assim no poder, não tem que fazer coisas boas, né, ou se está degradando desse jeito, eu acredito que não poderia estar lá no poder até hoje, né, no caso, né. Certo. E quais são as propostas da nova chapa de vocês? Quem que tá compondo além da EMURB? Você, o Wellington também tá? Eu apoio a chapa, sim. Estou trabalhando na campanha, sim. Quais são as propostas aí da chapa de vocês? No caso da chapa Muda Sindicato, né, a gente vai ver a questão da previdência dos funcionários, né, em relação às condições de trabalho do pessoal da saúde, né, que eles estão terceirizando e está bem degradante, né, o pessoal está trabalhando sem efetivo, né. Aí a renovação também do funcionário público, que está acabando.
Você vê aí o aumento das terceirizadas, e muitas vezes essa terceirizada aí tem vários escândalos, né? Que não paga funcionário, que a empresa vai dar calote na prefeitura. Tudo isso aí é prejuízo para os cofres públicos, né? E não tem a renovação do funcionário público em si. Então isso aí mais para frente vai ser um problema, né? Para Rio Preto Prev, como é que eles vão aposentar? Não tem renovação, não tem dinheiro, como é que eles vão aposentar? Não tem quem contribui, né? Então a gente vai estar vendo isso daí. E também a questão do ticket deles, que é um absurdo. O servidor ele fica doente e ele não tem direito ao ticket, né? A prefeitura, no caso, ela retira e a gente tem que ver isso aí em caráter de urgência, né? No caso também, né? Pessoal, o servidor em geral, né? Toda vez que ele atesta, ele perde um valor do ticket que é variável, né? Eles falam que é um bônus por assiduidade. Acontece que quando ninguém fica doente de propósito, né? Então, na questão da doação de sangue também desconta. Às vezes um luto de um parente, um atestado de nojo, que você está numa dificuldade de ter, às vezes, uma mãe, um filho, um irmão, né, que faleceu e ainda por cima, se você falta do serviço, tem um desconto que você acaba se acostumando a ter um dinheiro que faz falta para o servidor. Seria isso, né? Isso, questão de saúde, o pessoal tá na dificuldade e já corta esse benefício daí, entendeu? Isso é uma coisa triste que vem ocorrendo também. Certo. Também queria ressaltar, né, que infelizmente o sindicato ele perdeu muito espaço pelo servidor público municipal, está desacreditado dele. Perdeu muito espaço para as associações, a EMURB, muitos funcionários da EMURB não se sentem mais representados pelo sindicato. A EMURB, funcionários da EMURB criaram sua própria associação. Aconteceu o mesmo com a Guarda Municipal, aconteceu o mesmo com os professores, né, que criaram a ATEM. E a gente quer entrar no sindicato para resgatar esse pessoal que saiu, que desacreditou. Porque, infelizmente, o servidor municipal perdeu a fé com o sindicato. Certo. Hoje a ATEM ela é um sindicato dos profissionais da educação, né, dos professores, profissionais da educação, e hoje ele já tem mais sindicalizados do que a próprio sindicato servidor geral, que tem bem mais gente para infelizmente para o sindicato, sim. Infelizmente a educação está desacreditada do sindicato de servidores públicos. E vocês acham que tem a ver com a falta de... Porque assim, o que eu vejo parece que é uma falta de luta pela... Como vocês estão falando aí, né? A tendência é o pessoal montar associações e começar a sua luta particular. Por exemplo, falo pela Guarda Municipal. A gente precisa da associação, que é uma luta mais específica, né? E a gente precisa ali dos cargos, por exemplo, de presidente, para pôr a cara, né? E falar mais do assunto do funcionário em específico. Só que muito é por uma omissão, né, às vezes, do sindicato, que não luta por aquela categoria, acaba tendo que montar a sua associação. E aí qual é a pergunta? Vocês sentem essa omissão, assim, uma falta de embate? Parece que não cobra as coisas que tem que cobrar, fica tudo muito no marasmo, né? Falta essa posição de ataque do sindicato. Um sindicato preguiçoso, né, que a gente... Na EMURB a gente já recorreu muito a eles e a gente percebeu até um certo abandono deles no caso da categoria. Em relação à EMURB, ainda mais o servidor público, eles tinham que representar mais, sair da cadeira e ir para cima também, eles vêm abandonando o pessoal, né? E é isso que a gente está fazendo. E no caso também tem muitas coisas que acontecem em relação ao sindicato e empresa, que eles atuam do lado das empresas públicas, até mesmo do governo, não representando em si a classe. No caso da EMURB, fizeram um acordo lá, sindicato com a EMURB, que é a empresa pública, que veio a prejudicar os funcionários. Houve uma mudança de escala e a gente teve perda salarial, tanto no salário, tanto no ticket. Então, jamais o sindicato poderia intermediar um negócio que o servidor ia ter perda salarial, e foi intermediário. No caso do servidor público da prefeitura também, o sindicato ele estava com o governo, né, participando de um acordo para poder fazer a reforma previdenciária deles nas costas do servidor. Isso daí é uma coisa que desanima muito o servidor, e foi da onde que teve a debandada, né, do pessoal, né? E que a gente quer tomar o sindicato para que ele volte a defender mesmo de verdade os interesses do pessoal, né?
Assim, infelizmente também a gente sente que a atual administração não quer largar o osso, né? Infelizmente nessa campanha teve indício de fraude, foi gravado, né, por uma das fiscais da Chapa 2. Então, eu até ia entrar nesse assunto. O que aconteceu na eleição? Em que pé que está essa eleição? Foi bloqueada na justiça? Teve um processo que parece que ganhou uma liminar, depois no processo mandou continuar a eleição. Como que está essa contagem de votos? Como que está isso? A eleição ela começou bem conturbada, né? No caso que a gente teve muita dificuldade de montar a chapa, até mesmo pelas essas regras que o sindicato impõe, porque ele que convoca as eleições, ele que dá a publicação. No caso, teria que dar publicidade no jornal de hoje, eles deram no Diário da Região. O prazo foi um prazo curtíssimo para a gente estar montando a chapa e fazendo a campanha. Tudo isso aí dificulta que tenha uma chapa rival, né, para poder estar disputando umas eleições justas com ele, né, no caso. Na distribuição de urna, espalharam diversas urnas, nos fiscais também, é uma coisa muito duvidosa também. Não tem como a gente fiscalizar o transporte da urna, tudo no geral. E a gente teve muito problema, pô. E a gente foi relatando o que estava acontecendo nos locais de votação. Foi feita uma denúncia lá e já tinha correndo uma ação na justiça contra o sindicato também dos professores. Foi aonde que barrou as eleições, né? Onde que veio barrar. E o que a gente quer agora no momento, né, é que venha uma instituição diferente para poder fazer essa apuração aí, não deixar na mão deles, que fica meio duvidoso, né, que teve vários indícios claríssimos de fraude lá. E, no caso, a mesária lá, ela afirmou que eles assinaram a cédula a noite inteira. No dia da votação tinha cédula em branco. Então, qual que é o motivo disso daí? Eles contrataram veio gente de São Paulo, vários seguranças de São Paulo. Agora, qual que é o motivo para intimidar a chapa? A gente não sabe, né? Segundo eles mesmos, foram os mesmos que fizeram as eleições lá do Sindicato dos Motoristas em São Paulo, né? Que teve, acho que 2 óbitos, né? Um pessoal violento lá de São Paulo que veio organizando aqui as eleições dele. Agora eu não sei qual que é o intuito, se é de intimidar a chapa rival, alguma coisa assim. Hoje a gente já não tem conhecimento, mas a gente vai rever na justiça. O que a gente quer é umas eleições justas, né? Que a gente quer que faça a votação tranquila e faça a apuração correta, que realmente, se for do caso para a gente ou eles ganhar, que seja justo, né, no caso. Certo. Então parece que pelo que você falou, teve um pessoal que veio nas eleições, que não é daqui, foram contratados pelo sindicato. O sindicato que organizou para fazer uma certa segurança, e parece que um pessoal não é muito legal. Não. Sim, não era nem da região mesmo, era da capital, não era nem da região daqui, que geralmente costuma vir mesário da região, né? Mas não era. Entendi. Bom, a gente vai passar também agora já para o assunto da EMURB. Vocês querem falar mais alguma coisa em relação à eleição, alguma coisa que faltou, que eu não perguntei? O que a gente quer, né, é pedir todo o apoio aí, né, do servidor, né, que eles depositem a confiança na gente, que a gente são um pessoal da base mesmo, funcionário que está aí passando por tudo que eles estão passando, no caso. No nosso caso do Hélito aqui, a gente teve muito problema com o sindicato, a gente recorremos a ele diversas vezes ali, denunciamos abusos de perseguição e eles não fizeram nada, apenas mandaram ofício e as perseguições continuaram. Muitos colegas nossos foram mandados embora, né, devido a isso. Continua, né? Até hoje. Ou exonerado, né? E o sindicato não fez nada. O que é a EMURB? Pessoal que não conhece tanto, quais são os serviços que a EMURB presta? Ela é uma empresa pública, ela é uma autarquia, e o que ela faz hoje? A EMURB é uma empresa pública, né, de economia mista, né? Ela tem vários setores, né? Desde da parte da manutenção e jardinagem até uma parte da segurança, né? Ela começou como uma EMER, né? Mais naquela parte ferroviária, agora ela expandiu bastante. E no atual momento da EMURB agora, ela deu uma diminuída no quadro dos funcionários, né? E agora está aderindo mais às empresas terceirizadas, né? Mas ela é uma empresa terceirizada à prefeitura, né? Certo. Ela faz a vigilância ali do terminal. Quais são os pontos que a EMURB faz segurança?
A EMURB faz a segurança do terminal com o vigilante dela mesmo próprio e do Mercadão. E faz também o terminal rodoviário com a segurança terceirizada. Agora ela também está colocando o bombeiro civil terceirizado. Antigamente eram pessoas contratadas da empresa mesmo, e agora que está aumentando as terceirizadas? Como que... A EMURB, em teoria, ela foi criada para solucionar o problema de terceirização, né? Mas agora ela está terceirizando também, né? Ficou esquisito, né? Entendi. E antigamente eu lembro que vocês faziam uma segurança ali no Eco Santo Antônio, ali no Parque Setorial, não tem mais esses pontos, agora é só o terminal mesmo. Infelizmente, a EMURB perdeu muito posto. Perdeu a Swift, perdeu o Eco Santo Antônio, perdeu o Parque Ecológico da Zona Sul, da Zona Norte, a Swift, né? Infelizmente, perdeu todos esses postos. Não sei porquê, talvez pela falta de funcionário, né? Com tudo que vem acontecendo, por coincidência, muitos funcionários estão sendo exonerados, sendo afastados, estão pedindo afastamento, estão adoecendo. E parece que a EMURB também, acho que vocês não falaram, mas ela faz a questão da área azul, né? Ela cuida da área azul, estacionamento rotativo ali do centro daqui de São José do Rio Preto, né? E teve uma gestão, acho que em 2019, que teve até bastante notícia em relação a algum escândalo nesse sentido. Como é que foi isso? A área azul, né, ela cobra tarifa, né, de estacionamento, como todos já sabem, né, faz a parte do rotativo ali. E teve um escândalo ainda antes da gestão, antes de 2019, né, no caso de um aplicativo digital que eles iam fazer, né, no caso do Wagner, e de troca de cheques também teve. E foi esse escândalo que teve na época da presidente Vânia Pellegrini, né? Até o momento ela foi afastada, eles tiraram ela do cargo e assumiu o Belavico, né? O secretário lá do Edinho na época, né? Certo. E aí, depois dessa gestão, a associação de vocês, ela é de que ano que ela é? Quando que ela foi fundada ou entrou na ativa? Ela é uma associação, ela foi antiga, né? Fizeram ela, mas por algum motivo ela não foi para frente. Não sei se ela é de 2022, 2020, por aí. Que a gente teve que tentar reativar ela, no caso. Em vez de criar uma associação nova, a gente reativou ela. No caso, tinha a associação e o sindicato. A EMURB, os funcionários da EMURB na época criaram a associação, estava tudo funcionando e eles decidiram criar o sindicato. Por algum motivo o sindicato não deu certo, aí eles acabaram deixando de lado a associação. Então ela já é de 2020, por aí, ela é um pouco antiga ela. Acho que foi criado pelo Aguinaldo, né? Foi o Aguinaldo que criou? O Aguinaldo criou ela na época, tanto a associação quanto o sindicato. Certo. Aí a associação hoje tem quantos associados? Então, a gente estamos com 48 pessoas, né? A gente está no começo agora, né? Pegamos ela, a gente teve que rever essa parte fiscal dela, como que estava parado, não estava declarando imposto, teve que pagar, a parte de registro no cartório a gente teve que fazer, tivemos que convocar a assembleia, reunir o pessoal tudo de novo. Quem tinha vontade de se associar, a gente fez uma assembleia, criamos uma nova diretoria, né? E por fim ela está funcionando, mas ela está de início, está engatilhando ainda, já não é uma associação que já está firme ali. Ela começou, terminou e a gente está pegando ela de novo. No caso, a gente ainda está com um escritório, um local emprestado pela ATEM, né? Associação dos Professores, e de lá a gente vai arrumando as casas devagarzinho, né? E quantos funcionários tem na EMURB hoje? Na EMURB, se for ver bem de funcionário que tem lá, eu acredito que deve ter uns 250, 300 funcionários. Eu acho que não chega nem isso, né? Porque perdeu muito, né, o pessoal, né, do quadro efetivo, do concursado, né? Teve muita exonerações, nego que aposentou, né? E não renovou, né? Faz tempo que não tem um concurso público, né? Então aí eu vou ter que puxar a orelha do pessoal aí da EMURB. É uma brincadeira, mas assim, vocês estão com 40 e poucos associados hoje, você falou.
E aí, num quadro de mais de 250 funcionários, que talvez não seja o ideal para vocês, mas é importante que o pessoal se associe. Eu falo isso na guarda, a gente precisa tá com a associação ativa, porque senão como vocês vão se defender? Às vezes fica dependendo de um sindicato que não bate tanto no assunto específico que vocês têm. Então, o pessoal da EMURB, ajuda a galera aqui da diretoria, se associa para vocês terem condições, corpo para poder pedir pela demanda de vocês mesmos, ter uma forma de se defender. Porque aqui o José Wilson, ele está aqui como pessoa, como funcionário, mas acima de tudo como um CNPJ, como um representante de classe que tem força para falar o que às vezes quem está no dia a dia não pode falar, não é? Sim, infelizmente, muitos dos funcionários da EMURB, eles têm medo de se associar, talvez por perseguição ou coisa do gênero. Eu acho que muito que acontece é isso, é o medo do pessoal de se associar. Mas nós em 2000, como que é? Isso me deixa assim até chateado, porque nós estamos no ano de 2023, né? Em democracia plena, né? Digamos assim, democracia representativa. E aí as pessoas ainda têm que ter medo de se associar, né? De entrar numa associação, num sindicato, por conta de perseguição, por conta de algum suposto, né? Abuso ou algum suposto constrangimento que está sendo causado. E a gente vai falar ainda mais desse assunto, mas voltando lá, depois de 2019, passou esse período conturbado aí de escândalos, e aí entrou uma nova gestão, a gestão atual, como é que vai estar sendo isso? A gestão atual ela entrou para poder rever essa questão de escândalo de corrupção, alinhar a empresa, né, no caso. A administração ela foi entregue para a prefeitura por um tempo, né? Ficou um secretário da prefeitura lá, que ele era nomeado do governo. Aí depois foi nomear um presidente, no qual ele fez um ato normativo. E ele vem tocando a empresa até o momento. Começou bem, né, no começo, só que dos últimos anos para cá tá bem complicada a situação lá. Foi piorando com o tempo. Foi piorando com o tempo. Começou bem, né? Até na pandemia aí, o pessoal trabalhando, não tinha nenhuma reclamação de abuso, de perseguição, nada, né? Aí dos 2 últimos anos para cá, foi aumentando o tanto de processo na justiça, funcionários sendo exonerados, funcionário pedindo baixa. Foi dos últimos anos para cá que foi ocorrendo isso daí. E também a falta de concurso também, né? Que eles não fizeram nenhum concurso até então, né? Você atribui pelo jeito, não sei se vocês têm números, mas pessoal que saiu, quantos foram demitidos ou pediram baixa? E vocês acham que essa quantidade é por conta do ambiente ruim que tem ali no serviço? Algum tipo de perseguição? Foi a maioria do pessoal que saiu, né, foi por causa de um ambiente assim ruim no local de trabalho, né? Agora eu não sei por qual ocasiões, né? Não sei se foi por causa das ações na justiça do nosso plano de cargo e salário que veio a ocorrer isso daí, né? Mas eu sei que perdemos muito companheiro de serviço lá e funcionário, né, de mais de 10 anos, né, de casa, né? Não é funcionário novo que entra agora, não. É funcionário de 10, 12. Teve uns aí, no caso, até de 15, 16 anos. Certo. Como que é essa questão do plano de cargos e carreira aí? Vocês não têm o plano, aí vocês pediram, isso incomodou? Não, o plano de cargos e salário é um sonho do pessoal lá da EMURB, né, no caso. Porque lá é uma empresa política, no caso, tem vários cargos em comissão. E ultimamente agora está aderindo à gratificação, né? Isso daí, o tal da gratificação, às vezes ele incomoda um pouco, porque tem um funcionário de 30 anos de casa, o outro tem, digamos que ele tem 7, 8, e ele já pega um cargo de chefia, às vezes é um cargo até mais superior do que ele poderia ter. Então o pessoal vem muito questionando isso daí, né?
Então a discorda mais lá em relação a isso, porque para eles não é justo, né, esse sistema de gratificação. Não sei quais que são os critérios que eles tomam, né? Mas para os funcionários, no geral, não é justo. Então, o plano de cargo e salário veio na época do Lish Abdallah, né, o presidente da EMURB, e até então que eles falam lá que houve a implantação do plano de cargo e salário apenas no administrativo, e os demais funcionários, ele deu um aumento da prefeitura e ele dobrou um aumento em cima. Então, o salário do vigilante na época, que era abaixo acho que nem era vigilante no caso, antigamente era guarda ferroviário, era abaixo o salário do guarda na época, foi lá para cima, ficou um salário até compatível. E o pessoal não ligou tanto para o plano de cargo e salário, porque deu aquela equilibrada. Aí, de uns tempos para cá, foi retirado isso daí de uma funcionária, esse direito do plano de cargo e carreira, que ela tinha, inclusive, na carteira, e ela entrou na justiça para rever isso aí. Até onde que está essa briga até hoje, né? Porque entrou na justiça para poder estar revendo o plano de cargo e salário, no caso que é uma ata, um livro-ata, e a empresa estava, no caso, dando dificuldade para entregar esse tal plano de cargo e salário para a justiça rever se a funcionária realmente tem direito ou não. Aí como que foi essa questão? Entrou na justiça, teve que ter um mandado de busca para pegar esse documento aí. Sim, a princípio eles negavam a existência do plano de cargos e salário. Não existe, né? Aí essa funcionária entrou na justiça e pediu. Aí dizem que se entregava o documento faltando parte e tal. Aí, por fim, acabou que teve, igual você falou, o mandado de busca lá para buscar inteiro, né? Para eles não entregar picado. Entendi. Então isso estava meio que sendo escondido, colocando debaixo do tapete. Houve uma resistência, pelo menos, para entregar essa... Sim, eles, pelo que deu a entender, eles não se negavam a entregar, eles só não entregavam inteiro. Entregavam inteiro. Não sei se às vezes por distração ou má fé, né? E aí, pelo que eu entendi, esse plano de carreira, o que seria importante para vocês é a questão ali um pouco hierárquica, né? Também, além da questão salarial do funcionário. Sim, se o funcionário recebe uma gratificação, ele fica amarrado politicamente. Agora, se segue o rito do plano de carreira e tal, ele não fica refém do próximo... É uma administração mais justa, no caso, do plano de cargo e salário. Porque quando você é gratificado, você fica preso ao cara que te dá a gratificação. Aí, no caso, a administração, né? No plano de cargo e salário seria como se fosse uma administração ali mais justa, mais transparente, não ia ter tanto esses conflitos aí que está tendo agora, né? Para o pessoal entender o que é o plano de carreira, né? Pensa você numa empresa, eu vou dar até um exemplo da polícia ou da guarda municipal. Você entra lá como soldado, ou no caso da guarda como terceira classe, e você vai subindo, segunda classe, primeira... inspetor, subinspetor, inspetor. Na casa da polícia vai a cabo, sargento, tenente, capitão, e em toda a empresa tem uma certa hierarquia. Quem está mais tempo e produzindo mais, talvez por mérito ou por antiguidade, está subindo, né, na carreira. E aí as pessoas vão ganhando funções de chefia, funções de supervisão. E no caso aqui da EMURB, pelo que eu estou entendendo aqui com o pessoal que está aqui, não tem isso. As pessoas que mandam, que supervisionam, que estão na chefia, são sempre escolhidos, né? São cargos de função gratificada ou comissionados que o político, né? O chefe político, que seria o chefe da secretaria ou o chefe imediato ali da EMURB, ele escolhe aquele que vai mandar. Então, às vezes, entra uma pessoa que já está há 10 anos na EMURB e ela está sendo mandada para alguém que tem 3. Acho que seria mais ou menos isso aí o resumo da obra, né? Mais Sim. ou menos isso. Eles falam que tem critério, diz que colheu os currículos, fez entrevista, mas pelo meu bem entender ali, a maioria do pessoal não acha justo esse critério que eles vêm utilizando, né? Se tivesse, num caso igual da Guarda Municipal e da Polícia, que tivesse tudo especificado no papel, aí não teria como o pessoal discordar, né? No caso das promoções, das gratificações, não teria como o pessoal discordar, né? O plano de carreira ele tem que ser chamado, né? Essa própria associação, a categoria, para o debate vocês concordarem. E aquilo que está escrito, né? Esse é o princípio da legalidade. Aquilo que está escrito, ninguém depois pode... Sim, é uma empresa pública, né? É uma empresa pública. Se você tem as regras definidas, todo mundo vai jogar dentro das regras definidas.
E acontece que quando fica sobre a vontade de um ou de outro, fica um pouco mais complicado, né? Aí fica muito a critério do gestor que está lá, né? E até então, que vem ocorrendo lá? Os funcionários mais antigos não é bem visto, porque o cara ele contribuiu a vida inteira. No caso, eles estão com a visão de empresas privadas, empresas particulares. O cara produziu a vida inteira, ele tá velho, ele tem que afastar, não serve mais. Isso não é legal. Ele contribuiu a vida inteira naquela empresa ali. Então, se tivesse um sistema mais justo, ele estava com um bom salário agora para aposentar. Imagina o cara 30 anos com quase praticamente o mesmo salário que ele entrou. O ano N nosso é muito baixíssimo. É literalmente o mesmo salário, só tem um ano N. Literalmente o mesmo salário. O ano N de um funcionário que tem 30 anos, 29 anos, dá R$300. E aí que o que vai acontecer é o que está acontecendo que vocês estão citando aqui, né? As pessoas começam a sair da empresa. Porque se uma empresa que você dá tanto tempo não renova o seu salário, não melhora o seu salário, você acaba procurando algo melhor, né? E aí nós vamos ficando mais velhos, né? A gente sabe que na aposentadoria a gente já perde ticket, convênio de saúde, às vezes perde um adicional de periculosidade ou de salubridade que tem, né? Por conta de você não estar no serviço. E aí você aposenta com aquele salário que você iniciou, quer dizer, uma pessoa que tem 18, 20, 25 anos tem uma demanda. Alguém que tem 40, 50 anos, filhos, netos às vezes, né, passa por essas dificuldades. Como que tá? O pessoal da EMURB está passando muita dificuldade e além dessa questão salarial, parece que tem mais denúncias, né? Eu queria que vocês falassem também disso. Então, a dificuldade que é um pessoal meio da base, né? Eles trabalham na empresa ali, eles dedicaram a vida deles àquilo ali, a EMURB. Então, eles vão aposentar agora, a situação deles vai ficar degradante, porque eles vão perder o convênio médico, muitos estão ali segurando no convênio médico. E agora que essa nova lei, quando aposenta, sai fora, não tem como continuar. Antigamente, o funcionário aposentava com salário baixo e continuava trabalhando no serviço público, pegando a aposentadoria, né? E o salário agora não pode mais. Então, a nossa briga mesmo é para um plano de cargo e salário, para quando ele for aposentar, pelo menos ter uma aposentadoria digna, né, para ele poder sobreviver, né? E em questão das reclamações lá deles, em relação a isso, né, a insatisfação pelos esses cargos gratificados, no caso que era funcionários que integrava lá o quadro, que trabalhou junto com a gente e quando pegou o cargo de gestor, simplesmente mudaram da água para o vinho, começaram a dificultar, perseguir a própria categoria, que ele sabe a dificuldade de cada setor e simplesmente está assim lá. É o que está ocorrendo lá, muita reclamação a respeito disso. Bom, e a gente está com parece que vocês têm algum problema na questão da segurança ali do terminal, questão de gestão de risco e também alguma, no geral, né, de perseguições ou alguma coisa abusiva, algum assédio. Sim, infelizmente a segurança do terminal está bem complicada. Para o terminal inteiro da cidade, né, que tem cerca de 500 mil de habitantes, a parte interna do terminal, às vezes a segurança é feita com 2 vigilantes. E às vezes um senhor de idade avançada, apenas mais uma mulher, e às vezes um do lado de fora do terminal, que esse, infelizmente, na maioria das vezes ele não vai ter tempo de contornar todo o gradil e chegar para apoiar o parceiro dele que está lá dentro. E isso é muito complicado para quem está lá dentro. O pessoal não se sente seguro, tipo, para fazer uma vigilância no terminal todo, que é um local, querendo ou não, perigoso, no centro da cidade, que todo tipo de pessoa frequenta, né? E aí só tem uma pessoa de idade, uma mulher, pelo que você está falando, uma mulher, uma pessoa de idade, e o que vocês têm de aparato também para se defender? Basicamente só a tonfa e o rádio para chamar o parceiro, mas como é só 3, né, e o outro vai demorar muito para chegar lá, eu acho bem complicado particularmente. Tonfa, pro pessoal que não sabe, a tonfa ela é como se fosse um cacetete, né? Sim. Você segura de forma diferente, como se fosse aqui, mas aí só vocês não têm isso, vocês não têm gás de pimenta, não tem nenhum outro tipo de recurso de arma não letal. Eu acho o efetivo muito pequeno para uma área daquele tamanho, para um fluxo de pessoa para um fluxo de pessoa que tem aquele lugar. Certo.
E na questão tem alguma coisa assim, pessoal trocando de escala, o que tem de questão de fato assim para... Por exemplo, todo mundo que recorreu à justiça, eu acredito que sem exceção, todos eles foram mudados de turno. Tá bem complicado. Por coincidência, a guarda que ele nunca consegue folga no feriado, as escalas dele saem sempre complicada, né? Esses mesmo que recorreu à justiça. Essa mudança de turno, você fala uma mudança de local de trabalho, mudança de horário? De turno mesmo, a pessoa trabalha na noite, construiu a vida dela de dia, né? Com filho, com rotinas, né? Aí do nada eles pegam e mudam. Às vezes sem critério, né? Eu não sei qual que é o critério. Se tem algum, eu desconheço. A gente está com um problema lá, Márcio, e vários colegas relatando que abusos, né, de perseguição por parte da chefia, né? Então, começou de 2022 para cá, né? Depois da entrada de um policial lá como gerente operacional, a situação veio piorando para a gente. Ele é policial sargento aposentado, então ficou bem complicada a situação. Aí ele começou a girar turno de pessoal de dia para de noite. Às vezes funcionário que estava 7, 8 anos trabalhando no turno, passou para de noite. E os critérios, assim, não dá para entender. Tem uma colega nossa que ela trabalhava de dia, passaram ela para de noite, ela teve que rever na justiça, o desgaste foi tanto que ela acabou pedindo demissão. No caso dela, eles negaram até a demissão dela e tentaram dar uma justa causa, ela veio brigando na justiça até hoje, né? E questão de banheiro, eles ficam olhando o funcionário, quanto tempo vai no banheiro, fica perseguindo o funcionário no local de trabalho, não deixa o funcionário, às vezes, nem sequer conversar com a faxineira. Então, estava desse jeito lá no terminal a situação, né? Eles mandavam funcionário do dia para a noite, contra a vontade, e o da noite para o dia contra a vontade. Não tinha um consenso de, tem uma vaga à noite, quem vai querer? Então, era tudo a critério deles. E muita gente reclamou, né? Tanto que alguns entraram na justiça e conseguiu retornar para o horário que estava desejado, né? Com um laudo médico. E é a situação nossa lá no momento, né? Chega a ser desumano, né? Já houve vezes do funcionário dele ir ao banheiro, anunciar no rádio que está o banheiro do supervisor, ir lá verificar pessoalmente se o cara está no banheiro e relatar em papel que o cara ficou muito tempo, ficou pouco. Infelizmente está nesse nível. Isso é um pouco complicado, porque hoje tem uma lei, né, de assédio moral que o chefe ele não pode controlar o tempo, né, que a pessoa fica no banheiro, né? Isso é uma coisa, parece que séria, né? Não estou falando que acontece ou não, como eu não estou no dia a dia com vocês, mas se realmente acontece, é bom ser revisto, né? E essa questão do horário é complicado. A pessoa não pode escolher se ela quer trabalhar de dia, se ela quer trabalhar de noite, se ela tem essa condição física, né? Porque tem gente que não consegue trabalhar de noite, ficar acordado de noite o tempo inteiro. E às vezes tem gente que gosta desse horário da noite, está tendo que ficar... Acontece isso, então. Ainda sobre o banheiro, inclusive é orientado às vezes pro vigilante para que ele faça suas necessidades durante os 10 minutos. Não sei se é do conhecimento do público, né? O vigilante, a cada 1 hora em pé, ele tem direito a ficar 10 minutos sentado, por lei, né? Então eles preferem que você faça suas necessidades nesse horário e que você vá beber água, fazer o que for nesse horário. É orientado. Entendi. E na questão do horário, a pessoa não escolhe se ela trabalha de dia, de noite. O horário, antigamente, na escala, quando a gente fez o concurso que a gente entrou, era determinado um horário. Você vai trabalhar em horário X, vai trabalhar em horário X. Então, você já fazia o concurso, você sabia que você ia para amanhã, para tarde ou para noite. No caso que era 3 turnos antigamente, hoje ela não existe, hoje é 12.36. Essa escala, inclusive, prejudicou muito a gente. Aí, você tinha um determinado horário X que você ia. Aí, se você queria ir para a noite, o chefe teria um quadro lá, uma demanda para poder passar o funcionário para a noite e o da noite para de dia. Mas tinha tudo um critério ali, uma fila de espera. Hoje já não.
Hoje eles simplesmente trocam contra a vontade e passa o outro contra a vontade. Dificilmente ele chega e pergunta. E, por coincidência, a maioria dos funcionários, acho que todos, né, que teve essas alterações bruscas, foi o pessoal que tem ação na justiça com o processo trabalhista, por causa do plano de cargo e salário, ou fizeram alguma denúncia no Ministério Público em alguma ocasião que aconteceu lá. Seria uma represália por estar brigando pelos seus direitos. É melhor ficar quietinho lá nesse caso. Nesse caso, quem fica quietinho lá não dá problema, não mexe. E o pessoal que vai na justiça, que briga, são o pessoal que está tendo mais essas mudanças, que eles estão mudando, né? É isso que está acontecendo lá no momento, né? Entendi. E hoje parece que teve alguma coisa, você foi na CIPA, como é que foi isso? Então, aí, devido a essa situação, agora com essa nova lei regulamentada pela CIPA, que está para fiscalizar e rever essa parte de assédio moral, que agora ela compete à CIPA, eu me candidatei e fui eleito com 75 votos da maioria lá. E hoje eu estava com um relatório de uma senhora que trabalha na área azul, né? No caso, ela estava na Gabine, ela brigou tanto para colocar o ar-condicionado, foi no sindicato lá e participou disso aí para poder colocar o ar-condicionado, melhorar a condição de trabalho. Enfim, depois que ela conseguiu o ar-condicionado, passaram ela para as ruas. Só que, porém, ela é uma senhora que tem problema de saúde, tem laudo médico, tem dificuldade física, e eles colocaram ela na rua. E na rua nem sempre tem tipo assim, acesso ao banheiro, no caso. A Gabine às vezes está fechada, ela tem que andar não sei quantos quarteirão. Então eles vêm sofrendo muito com isso. Hoje eu estava com o caso dela na CIPA, eu levei uma representação dela para rever a situação dela, né? Para ver se eles podiam rever. Não inclusive só em relação à Gabine, que jogaram ela para a rua, e inclusive em relação a férias, que ela tinha programado uma férias, eles concordaram, de última hora cancelaram as férias dela. Ela já estava com passagem comprada, ela se programou tudo, e ela ficou muito triste, né, em relação a isso daí. Inclusive ela me falou desesperado, se teria como eu ver a situação dela. Eu falei, não, eu posso colher isso aí, a CIPA pode estar analisando, ou às vezes um conselho de ética lá, porque segundo eles, muitas coisas que acontecem no setor, Conselho de Ética, administração, não tem conhecimento. Na sua visão, o problema ele é geral na empresa ou ele tem um setor? O setor de segurança é o mais problemático ou é o setor da área azul? E quando vocês têm esse problema com algum dos supervisores de vocês, do chefe de vocês, vocês recorrem à diretoria, uma pessoa, a uma chefia, e eles não têm resposta? Como que é quando vocês procuram administrativamente alguém lá? A diretoria que indica eles, né? Não faz nem sentido. Eles pedem para a gente, no caso, se a gente for ter uma ligação com o administrativo lá, tem que passar por eles. Então a gente tem que recorrer a eles. Os gestores que fazem essas coisas com a gente tem que recorrer a ele para eles passar para frente. Então, no caso agora, eu entrei na CIPA já para poder tirar esse vínculo deles e eu conseguir levar direto à administração as atitudes que estão sendo tomadas por eles. E quem que é o diretor-geral assim, da EMURB hoje? O presidente, você fala? É o Rodrigo Juliano, né? Nosso presidente. Vocês acham que ele sabe das coisas que acontecem? Juliano, escuta aqui o podcast aqui, o pessoal tá sofrendo um pouquinho. Vamos verificar isso daí. Como que é lá? Eles sabem ou não chega ao conhecimento dele? Eu acredito que sabe sim, né? Os gestores são deles, né? Os funcionários se queixam, acredito que sabe sim. E tem algum setor que é pior ou não? Dizem que a segurança é pior, né? Dizem que... Mas tá geral. Mas é geral. Bom, vocês relataram aí questão de banheiro, questão de horário. Parece... O que mais que teve? Teve alguma questão de ameaça já? Que tipo de assédio mais que você pode exemplificar? Coisa pessoal? Um supervisor meu, por eu me recusar a cumprimentar ele, porque eu não compactuo com muitas das atitudes dele, ele me convidou para sair na mão, né? Infelizmente, ele não foi um homem para levar até as últimas consequências, mas sim, fui intimado a sair na mão por ele. Afastado, fora do serviço, eu fora do serviço e ele no serviço. Ele chamou você para os vias de fato mesmo? Chamou sim.
Aí, infelizmente ele mudou de ideia, não quis. Ou felizmente, não sei. Bom, acho que foi felizmente, né? Ou pra Mas mim, ele ou pra estava de ele. serviço e Ele estava isso. de serviço. De serviço, sim. É uma denúncia séria aí. Vocês Gravíssimo. fizeram alguma... Sim, alguma... por essas e outras que eu refriso, né? O sindicato é importante para poder proteger o servidor de possíveis abusos, né? Então, assim, a gente está chegando ao fim aí. O pessoal que está assistindo aí da EMURB, os funcionários, o pessoal do sindicato aí, funcionários da prefeitura, de fora. Queria pedir novamente para se inscrever no canal aí, Márcio Martino 90. A DLG Mídia também faz muitos podcasts bacanas para você assistir. Quem puder se inscrever, dá aquela curtida para apoiar o conteúdo, comenta o que você achou aqui do nosso podcast, nosso bate-papo. E aí eu queria deixar para finalizar vocês falarem do sindicato, do pessoal que quiser votar na chapa de vocês, abrir para vocês essa oportunidade aí de fazer essa última propaganda aí. Eu peço aí para todos os servidores, né, que apoiem a gente nessa mudança que a gente vai ter no sindicato, né? Uma gestão aí que está aí 30 anos já no poder, né? A gente vai entrar para mudar e ver a questão de cada servidor. Somos funcionários da base aí, né? Estamos lá embaixo e a gente está brigando e eu vou pedir a ajuda de todos os servidor público para ajudar a nossa chapa. Muda sindicato, né? E estamos aí na luta. E é isso, pessoal. Sem sair de casa, sem fazer um esforcinho, não vai. Vamos lá, né? Ajudar o pessoal aqui. Se analisarem que é o melhor chapa, né? Vocês têm a oportunidade, talvez, de uma mudança, né? Quem puder se filie, né? Os que estão desacreditados, né? Que vocês poderão contribuir para quem entra outra gestão para fazer diferente lá, né? Sim. Até questão da filiação, né? Às vezes o pessoal fica tão desanimado da gestão que sai e acaba depois não tendo a oportunidade de voltar para uma mudança, né? E aí eles usam isso a favor disso, né? Eu mesmo cometi esse erro. Eu não sou filiado, sou presidente da associação e me arrependo. Eu acho que deveria ter me mantido para hoje ter a oportunidade, talvez, até de estar numa chapa ou de poder, pelo menos, votar, né, na que eu pudesse escolher. Mas ainda está em tempo? E aí, quando vai ser a eleição, né, de fato, agora? Vão retomar as votações? Como que vai ser isso? Por enquanto está indefinido, vai ficar a critério do sindicato, né, dessa gestão que está lá, para eles definir a data. Eu acredito que o mês agora em janeiro já tem que estar definindo, né? E para a gente estar dando andamento a essas eleições aí, né? O que foi feito até agora não vai valer. As eleições foram canceladas, né? Não vai valer. Nossa chapa também está entrando na justiça para rever as situações aí de fraude, né? No caso que teve bastante indícios aí durante o decorrer da eleição. E vamos ver o que vai acontecer daqui para frente, né? Tá bom, é isso. Eu agradeço o Elton pela presença aqui no podcast. Agradeço o José Wilson, presidente aqui da associação, da EMURB. Agradeço aqueles que estão assistindo. Compartilhem o conteúdo e até uma próxima. Muito obrigado.